firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você irá visualizar este vídeo, mas para mim, presbítero Ivanilton, é um prazer estar de volta com mais uma lição da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. E esta palavra, esta aula é exclusiva para você, aluno matriculado na classe dos primários, é isso mesmo, 7 e 8 anos. E eu sirvo a Deus aqui na AD, em Fermão Velho, Maceió, estado de Alagoas. E é renovada a alegria em poder estar mais uma vez conversando com vocês através da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nós estamos na lição de número 11, nos aproximando do final de mais um trimestre. E esse trimestre que nós estamos trabalhando agora é um trimestre que fala sobre o livro do começo. Qual é o livro do começo? Gênesis. Muito bem, nós estamos tratando de Gênesis. É lá que nós encontramos a promessa de Deus. Olha que maravilha, a promessa de Deus. E o anjo, na história de hoje nós veremos, o anjo virá, não é? Com promessa de Deus para Abraão. Olha que maravilha, muito bem. Agora eu quero perguntar a você, você sabe o que significa promessa? Ah, não sabe não? Não lembra não? Deixa eu lhe dizer, promessa é sinônimo, é a mesma coisa que aliança. Eu vou deixar aqui para que você vá lembrando. Aliança, promessa significa aliança, promessa significa pacto, é isso mesmo, promessa é compromisso. Muito bem, e diz a Bíblia que Abrão, ainda Abrão, o nome não tinha sido mudado, foi convocado por Deus para cumprir uma promessa dele na sua vida. É isso mesmo, nós sabemos que Abrão, né, filho de Tera, né, morava em Ur dos Caldeus. E o que é que Deus faz com Abrão? Faz com que ele saia do meio da sua terra, da sua parentela, para se dirigir a um lugar, a uma terra que ele não conhecia. Mas que coisa, né? Mas olha, quando Deus faz promessa, eu tenho que acreditar. E na lição de número 11, nós vemos como título a primeira visita dos anjos. Quantos anjos, professores? Apareceram 3 anjos junto aos carvalhos na próxima tenda de Abrão. Abrão morava em tenda porque ele viajava muito, desmontava a tenda, caminhava com seus animais, com seus familiares, com Sarai, a sua esposa. É isso mesmo, né? Por isso que eles moravam em tendas, porque desmontava e montava à medida que estavam caminhando. E em meio a tudo isso, o que aconteceu? Deus envia anjos. E diz a Bíblia que um dos 3 anjos era quem? Era o anjo do Senhor, era o próprio Deus presente para confirmar a promessa que estava fazendo a Abrão. É isso mesmo, mas diz a Bíblia que Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão. O que quer dizer Abrão, professor? Abrão quer dizer pai, não é? Abrão quer dizer pai, não é? E Abraão quer dizer pai de muitas nações. Abraão, pai de um povo, Abraão, pai de muitos povos. Olha que maravilha! Eu sou descendente de Abraão. Você, criança, também é descendente de Abraão pela fé. É isso mesmo. E a promessa que Deus fez a Abraão está se cumprindo na minha vida e na sua vida também. Mas nós vamos ao texto para memorização. É isso mesmo. Você está com a sua lição? Eu estou com a minha aqui. É isso aí. Então vamos lá. Vamos à leitura do Memória em Ação, que está registrado no primeiro livro da Bíblia. Qual o nome do primeiro livro da Bíblia, crianças? Gênesis. Muito bem.
Então diz a palavra do Senhor: será que para o Senhor há alguma coisa impossível? É uma pergunta. O que é que você tem como resposta? Tem alguma coisa que Deus não resolva? Não existe nada impossível para Deus. É o que está afirmando a sua palavra. Agora eu quero perguntar a vocês, crianças: vocês lembram de outra promessa de Deus? Eu lembro de uma promessa de Deus, fora a promessa que ele fez a Abraão. Lembra do dilúvio? Lembra de Noé? Deus fez uma promessa a Noé, que não iria inundar mais a terra, destruir mais a terra com água. E para isso ele deixou um sinal. Que sinal é esse, crianças? O arco-íris, é isso mesmo. Deus deixou como um sinal para que Noé, toda vez que visse, lembrasse da promessa de Deus. Nós vivemos debaixo da promessa de Deus. E o que é que vai acontecer na história de hoje? Escute só. Diz a Bíblia que os 3 varões apareceram, né, junto aos carvalhos, às árvores, próximo à tenda de Abrão, não é? Ainda era Abrão. Deus não tinha mudado o nome dele quando isso aconteceu. E diz a Bíblia que Sarai estava na tenda. Estava dentro da tenda. Mas dava para Sarai ouvir a conversa dos anjos com Abrão. Aí diz a Bíblia que os anjos, não é, se apresentam. Abraão vai até eles, prepara comida para eles, recepciona bem. E não quer que eles continuem viagem sem antes ser bem tratados por Abraão e pelo seu povo. E assim Abraão fez. Preparou bolo, preparou carne, preparou leite, coalhada. Olha que maravilha, que alimento saudável, né? Muito bem. Então, os 3 anjos se alimentaram, não é? E o anjo do Senhor falou para Moisés. Para Abraão. O que Deus falou para Abraão? Falou que ele teria um filho. Que alegria, não é? Um filho, um bebê no meio da família. Foi isso que aconteceu. Mas sabe de uma coisa? Sarai estava junto à tenda e começou a sorrir. Por que ela começou a sorrir, professor? Porque ela não estava acreditando que iria gerar um filho no ventre dela. Sabe por quê? Porque Sarai já estava com 90 anos e Abraão 99 anos. São muitos anos, não é verdade, crianças? Mas diz a Bíblia que quando Deus promete, ele cumpre. É isso mesmo. E quando ele enviou os anjos para trazer essa promessa a Abraão, Deus não estava brincando não, porque o nosso Deus não é Deus de brincadeira. E o que aconteceu? Abraão foi se justificar, dizendo que já era velho. Como poderia gerar um filho? Mas era o filho da promessa. Atenção, crianças, vamos considerar, observar, pensar nas promessas de Deus. Eu falei em uma promessa que foi a do arco-íris, para Deus não destruir a terra novamente com água, mas existem outras promessas. Por exemplo, Jesus ele voltará. É outra promessa de Deus para a sua igreja, para mim e para você. Jesus voltará. Por que Jesus voltará? Porque Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, levou sobre ele os nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia. A Bíblia diz que ele ressuscitou. Ele subiu ao céu, mas deixou uma promessa. E a promessa que Jesus deixou foi que voltará. Olha que maravilha! Então a Bíblia, a palavra de Deus, está repleta de promessas de Deus. E nós precisamos acreditar naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está prometendo. E o que aconteceu, professor? Depois que Sarai ficou rindo, os anjos perguntaram por ela: onde está Sarai? Aí ele disse: está na tenda. Só que ela estava rindo, ela não estava acreditando que iria nascer um filho, Isaque, do ventre dela. E resultado, diz a Bíblia, que os anjos, principalmente o anjo do Senhor, não é? Fez Abraão
Abrão e Sarai acreditarem que eles voltariam, olha aí a história de voltar novamente, Jesus ele vai voltar, porque ele é o nosso Salvador. Muito bem, então os anjos prometeram voltar daqui a um ano, né, na época que eles apareceram, porque daqui a um ano Sarai estaria tendo um filho, e esse filho, Isaque, era filho da promessa. Grave bem isso, promessa de Deus não falha, crianças. Promessa de Deus não falha. Então ouça o papai, ouça a mamãe, ouça a professora da escola bíblica, não é? Ouça o seu pastor na igreja, no templo, né? Porque deles saem promessas de Deus. Por que saem deles promessas de Deus? Porque, olha, o pastor, o professor da escola bíblica, o papai e a mamãe trabalham a palavra de Deus para o seu coração. Então nós entendemos nessa aula de hoje, não é? Que a visita dos anjos foi para trazer uma promessa, ou mais uma promessa para Abraão. E diz a Bíblia que o nome de Abraão, por ele ter crido, por ele ter acreditado, foi modificado. E eu já falei isso. De Abraão passou para Abraão. De Sarai passou para Sara, princesa. Olha que maravilha, o nome Sara significa princesa, né? Abraão, pai de muitos povos, pai de muitas nações, não é? Então observe como é interessante acreditar no que Deus está prometendo. E foi por isso que Sarai, junto com seu esposo Abraão, não é? Puderam abraçar um ano depois um filho nos braços. Por quê? Porque Deus prometeu. Aí eu volto a perguntar, outra promessa de Deus na Bíblia Sagrada. Vocês lembram de Sodoma? Vocês lembram de Gomorra? Duas cidades pecadoras? Duas cidades que não queriam saber de Jesus? Muito bem. Aí Deus iria destruir essa cidade. Aí o que é que Abraão faz? Pergunta a Deus se houver, né? Se houvesse 50 justos em Sodoma e em Gomorra, ele pouparia, né, essa cidade, essas vidas. E Deus vai prometendo, né, que vai dar livramento. E Deus dá livramento. Mesmo se houvesse 10 justos na cidade, Deus daria livramento. E Deus deu livramento. Ou seja, Deus fez uma promessa para Abraão, que não ia matar o seu sobrinho Ló, nem a sua esposa, nem as filhas. Não é? Muito bem. Então nós vemos que as promessas de Deus, elas se cumprem. Ló, sua família, saíram de Sodoma, não é? Saíram de Gomorra, mas diz a Bíblia, não é? Que eles não morreram. Apenas a mulher de Ló. Por quê? Porque ela voltou para o olhar para trás. Teve saudade, não é, do que vivia lá nas cidades. Resultado, ficou congelada, não é? Como se fosse uma estátua, não é? E transformou-se verdadeiramente em uma estátua de sal, certo? Então, isso aconteceu com ela porque ela desobedeceu. Mas Ló, suas filhas, tiveram livramento. Foram eles sair em companhia dos anjos, que diz a Bíblia que Deus destruiu a cidade com fogo e com enxofre. Olha só. Então Deus, ele é cumpridor das promessas que ele faz para nós. Lembra do refrão do hino que nós cantamos? Firme nas promessas de Jesus. Se Jesus prometeu voltar, ele vai voltar, não é? Se Deus prometeu te abençoar, ele irá te abençoar, tá? Por que ele irá te abençoar? Porque ele já está, não é, no meu coração. Jesus já está no teu coração, não é? Então, se Jesus faz morada no nosso coração, as promessas de Deus, elas são verdadeiras, porque nós acreditamos no nosso Deus, nós acreditamos no Deus que promete para nós. Então nós deixamos esta aula, este ensino para você. Continue acreditando nas promessas de Deus, não é? Porque Ele não falha. Vamos agradecer a Deus, não é? Pela palavra, pela lição, não é? Por quem elaborou a lição, por você que está aí do outro lado assistindo esse trabalho. Que Deus continue a te abençoar. Oremos. Pai querido e fiel, nós queremos te agradecer, meu Deus,
por mais uma aula, por esta parte tão preciosa da tua palavra, onde nós mencionamos a visita dos anjos, a promessa do Senhor Jesus para Abraão e para Sarai. E Pai querido, te louvamos porque tu és Deus que muda situações. Mudou o nome de Abraão para Abraão, mudou o nome de Sarai para Sara, e o Senhor faz mudança na vida daqueles que creem no Senhor. Nós te louvamos pelo exemplo deixado por Abraão, nós te louvamos, ó Deus, pelas tuas promessas registradas na palavra do Senhor, nós te louvamos pela volta de Jesus, o nosso Salvador. Te agradecemos por cada criança, pela nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Encerramos a aula e até a próxima, em nome de Jesus.